Vamos para mais uma aula de filosofia. Nesta aula nós iremos falar um pouquinho sobre o conceito do conhecimento sensível e o conhecimento inteligível e a visão de Platão a esse respeito. Conhecimento sensível é o conhecimento obtido através dos sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar. Esse conhecimento pode ocorrer numa experiência, empiria, que significa experiência, particular de um indivíduo com um objeto, por exemplo. Ao comer uma maçã, o indivíduo conhece a maçã. Através de seu sentido, ele pode dizer se essa maçã é doce, se ela é macia, etc. Num diálogo entre dois indivíduos, pode ocorrer o conhecimento entre ambos. Daí podem surgir proposições do tipo: fulano é uma pessoa educada, Beltrano é muito ansioso, etc. É importante observar que nos dois casos supracitados, as proposições são frutos de experiências subjetivas. Por isso, essas proposições são chamadas de opiniões doxa. Vários problemas existem em relação a essas opiniões. Para qualquer indivíduo, a maçã é doce e macia? Para qualquer indivíduo, fulano é uma pessoa educada e Beltrano é ansioso? Conhecimento inteligível é o conhecimento obtido através do intelecto, ou seja, do pensamento, intuição intelectual. Uma pessoa leiga, que não seja cientista, sabe da existência das células-tronco através de uma reportagem científica mostrada numa revista ou pela TV, onde a comunidade científica descreve as propriedades das células e os efeitos que elas causam em um organismo. Mesmo sem ter visto uma célula-tronco e nem o modo como ela funciona, damos crédito ao conhecimento a nós passado pela comunidade científica. Esse tipo de conhecimento é objetivo, não subjetivo. Ele comum a qualquer pessoa. Ou seja, é um conhecimento que foi obtido através de uma pesquisa, não é um conhecimento que a pessoa, uma opinião do cientista. É um conhecimento comum a qualquer pessoa, essa informação do cientista. Os filósofos gregos o denominaram de episteme, opinião verdadeira. Os antigos consideravam o conhecimento como identificação, ou seja, conhece-se um objeto porque há semelhança entre os elementos do conhecimento e os elementos dos objetos. Conhecer, para Platão, significa tornar o pensante semelhante ao pensado. Desse modo, ele estabelece uma correspondência entre ser e ciência, o que é o conhecimento verdadeiro. Conhecer é estabelecer uma relação de identidade com o objeto em cada caso, ou uma relação que se aproxime o máximo possível da identidade. Platão distinguiu os seguintes graus de conhecimento: suposição ou conjectura, que tem por objeto sombras e imagens das coisas sensíveis. A segunda, opinião acreditada, mas não verificada, que tem por objeto as coisas naturais, os seres vivos e o mundo sensível. Terceiro, razão científica, que procede por via de hipóteses e tem por objeto os entes matemáticos. Quarto, inteligência filosófica, que procede dialeticamente e tem por objeto o mundo do ser. Para Platão, os dois primeiros modos devem ser afastados da filosofia, pois são conhecimentos ilusórios, aparentes. Os dois últimos são válidos para o conhecimento verdadeiro. O conhecimento matemático é puramente intelectual e não devem nada aos sentidos e não se reduzem a meras opiniões subjetivas. O conhecimento matemático é a preparação para a intuição intelectual das ideias verdadeiras, que constituem a verdadeira realidade. Platão diferencia e separa radicalmente duas formas de conhecimento: o conhecimento sensível, crença e opinião, e o conhecimento intelectual, raciocínio e intuição. Somente o segundo alcança o ser, a verdade. O conhecimento sensível alcança a mera aparência das coisas. O conhecimento intelectual
alcança a essência das coisas, as ideias. Na alegoria da caverna, Platão descreve a educação do filósofo que passa do conhecimento sensível para o conhecimento inteligível. Ele procura mostrar a superioridade do conhecimento inteligível em relação ao sensível. O primeiro é o conhecimento daquilo que é real e o segundo é o conhecimento apenas das aparências.